Poesia do isolamento social. Ruas vazias, isolamento social, distanciamento. Cada vez mais parece que o caos em nossas cabeças aumentam. Uma dor, tristeza e agonia corrói meu ser. Noite sem dormir, olhando para a janela. E as incertezas cada vez mais tomam conta de mim. E onde está o Senhor? Será que Ele está nos vendo? Deito e me lembro. Independente de todas as circunstâncias, Ele não saiu do controle. Vejo a infinitude do mar, que perpassa o meu campo de visão. Lembro das minhas tentativas de contar os grãos quando ainda era pequena. E foi em vão, pois sempre serão incontáveis. Porém, meu Pai sabe a quantidade de grãos, pois nada foge de seu controle. E por mais que estejamos longe de nossas igrejas, das pessoas amadas, me recordo que igreja não é templo, e sim cada um de nós. E faço dessa certeza profética meu porto seguro e abrigo, pois sendo eu igreja e templo dele, ele sempre estará comigo. Sim, isso nos une, mesmo longe, pois esse amor nos entrelaça, vai além das distâncias e nos dá unidade, nos tornando forte, pois sabemos que por mais que estejamos longe, há algo maior que nos torna um só corpo e um só espírito. E assim vamos vivendo e passando por esses dias difíceis, com a certeza que cada dia que passa é um a menos para ficarmos juntos. E assim, todo esse medo se vai e seu amor nos invade, pois ele é o socorro bem presente na angústia e a certeza de um futuro que não nos deixa dúvida. E por mais que o choro dure uma noite ou 90 dias, a certeza vem pelo amanhã, e de uma coisa eu sei, eu ainda o louvarei. Pois ele é meu auxílio, é meu Deus. E tudo que perdido for, não há de se comparar com o que há de vir. E suas promessas sobre nossas vidas não cessarão. Na verdade, estão apenas começando. E nesse tempo, vamos sendo moldados, preparados, pois o seu amor não mudou. Vamos sendo gerados como sua igreja triunfante, ansiando o dia de sua volta. Graça e paz, meus amados. Muito bom estar com vocês aqui no nosso canal. Hoje nós separamos este dia, um dia especial, domingo, que era para que todos nós tenhamos a oportunidade de cultuar e louvar o nosso Deus. Hoje nós estamos fazendo o nosso culto num formato diferente. Cada de nós estamos em nossas casas, fazendo as nossas gravações, e depois nós vamos juntar tudo e elaborar esse culto que você está nos assistindo. Então, você é convidado todo especial para participar conosco desse momento ímpar na nossa vida, o dia que a Igreja do Senhor se separa para adorar e engrandecer ao nosso Deus. Então, nesta noite, nós estaremos cultuando ao nosso Deus, nós estaremos exaltando, oferecendo louvores. E Deus com certeza também vai falar a cada um de nós através da sua palavra. Então eu convido a você para junto conosco agora transformar a sua casa numa igreja. Transformar seu sofá nos bancos da igreja. A tela da sua televisão agora vai ser o altar onde nós estaremos adorando ao nosso Deus. Então eu gostaria muito que você não se dispersasse, trouxesse toda a sua família, para que juntos nós possamos adorar. Você que faz parte da nossa igreja, nós queremos dizer que estamos alegres com a presença de vocês. E vocês que nos visitam pela primeira vez, nós queremos deixar as nossas boas-vindas e convidar para que você possa estar acompanhando cada um de nós nas nossas mídias sociais. Então vamos agora, neste momento, entoar e cantar cânticos espirituais com o nosso Ministério de Louvor. Deus abençoe vocês. Dizer para Ele quão grande Ele é em nossas vidas. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande
com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e o Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Graça e paz, irmãos. Obrigada pela oportunidade. Amém. E a nossa igreja não para. Nós estaremos, ao longo dessa semana, ativos nas mídias sociais. Nós teremos os trabalhos cotidianos. Na segunda-feira nós temos trabalho dos homens, terça-feira nós temos trabalho das mulheres, quarta-feira nós temos culto de doutrina, quinta-feira trabalho da mocidade, sexta-feira nós teremos trabalho de oração. Então não perca o trabalho de oração. Nossos trabalhos de oração tem sido bastante concorrido. Então nós contamos com você na nossa programação. Lembrando que todos os dias pela manhã, a partir de 6 horas, nós temos devocionais gravadas, que você pode começar seu dia ouvindo a palavra de Deus, se alimentando de tudo de bom que Deus tem para você. Então nós queremos também convidar você a não perder a nossa escola dominical. Hoje nós sentimos sua falta. Hoje nós tivemos um estudo bastante proveitoso. Então nós convidamos você a estar junto conosco. Lembrando que também, aos domingos, antes do culto, nós temos o culto com as crianças. Então, nós pedimos aos pais que facilitem o acesso de vossos filhos ao trabalho das crianças. Então, o Departamento Infantil tem sido bastante atuante e tem feito sua parte para que o trabalho do Senhor possa seguir em frente.
Então, meus amados, nós queremos também lembrar vocês que nós temos os nossos meios de oferta. Os nossos dízimos e oferta, vocês podem utilizar as contas bancárias que nós disponibilizamos para vocês. Vocês podem fazer as suas ofertas, podem deixar na igreja, de forma que a obra do Senhor não pode parar em todos os aspectos, seja presenciais, seja por videoconferência e também com as vossas ofertas. Então, mais uma vez, nós vamos ouvir outros cânticos espirituais e logo após esses cânticos espirituais, o pastor Davi irá trazer a mensagem do Senhor nesta noite. Que Deus abençoe. A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui para louvar ao Senhor e nós agradecemos a Deus por esta oportunidade de estarmos louvando ao Senhor através da música. Com muita saudade dos irmãos, esse tempo todo sem nós nos encontrarmos, mas se Deus quiser, essa pandemia vai passar e nós vamos estar juntos louvando novamente ao nome do Senhor Jesus. Nós vamos cantar um hino e nós convidamos a nossa irmã Thaís. Te vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, 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 por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, 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 tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh, por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, 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 tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
Graça e paz, irmãos, que todos estejam bem na presença do Senhor, mais uma vez na presença do Senhor, para trazermos do Senhor uma palavra para o nosso coração, para a nossa vida. Nós queremos falar hoje sobre fé restaurada. Vamos ler o texto de João, no capítulo 20, do verso 24 ao 29, que diz o seguinte: Um dos discípulos, Tomé, o gêmeo, naquela ocasião não estava lá com os outros. Quando eles se puseram a contar-lhe, nós vimos o Senhor. Ele respondeu: Não acreditarei nisso, se não enxergar as feridas dos cravos nas suas mãos, e não puser os meus dedos nas feridas e no seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, e desta vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, porém, de repente, como de outra vez, Jesus veio e ficou de pé entre eles. Então ele disse a Tomé: Ponha o seu dedo aqui nas minhas mãos. Ponha sua mão no meu lado. Não seja tão descrente assim. Creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos nesse momento pela tua maravilhosa presença, pela tua palavra. Nos ajuda neste momento, ó Deus, a trazer uma palavra conforme a tua palavra, para os nossos corações, para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Tudo se espera, irmãos, ou tudo que se espera de uma boa conversa, de um diálogo, de um acordo, de um relacionamento, todos sem exceção espera que haja primeiramente sinceridade. Quase tudo nesta vida, ou a maioria das coisas nesta vida, podem ser resolvidas através de uma sincera conversa. Não é? A sinceridade é querida até por quem não é sincero. Não é? Mas a sinceridade pode ser do corpo ou ser da alma. A sinceridade do corpo dá-se nas coisas do corpo, e por isso há coisas que o corpo jamais poderá aceitar. Eu estou falando da nossa razão pura, não é? Da nossa questão de matéria, em termos de matéria. Nós, às vezes, podemos compreender algumas coisas, mesmo não aceitando, ou não aceitar porque não compreende. Logo, a sinceridade da nossa razão, ela é limitada, parcial. Mas há uma sinceridade da alma, que ela está envolvida com fé, com crença, com confiança. E esta é imaterial. Ela é do mundo dos invisíveis, das coisas insubstanciais. Ela é das coisas que a matéria não pode penetrar. É aqui onde mora uma coisa que a gente chama de fé, de confiança. Uma das experiências mais angustiantes na vida de um ser humano é quando ele se acha perdendo a fé, a sua esperança, a sua confiança. Quem já passou por isso sabe como é angustiante você sentir a sua confiança sendo minada, bombardeada. Muitos cristãos têm passado e está passando ou passará por um momento desse. Um momento em que você acha que Deus não quer negócio com você. Um momento em que você acha que sua vida cristã só lhe trouxe prejuízo. Um momento em que você acha que Deus não gosta de você. Um momento em que você acha difícil demais acreditar, incapaz de acontecer. Não há coisas piores para um crente ou um cristão do que perder a sua fé, a sua confiança. Mesmo que isso esteja acontecendo por uma perspectiva errada que você alimentou em torno do agir de Deus na sua vida. Não queira saber o quanto é ruim perder a sua fé. Isto acontece até com pastores. Você não pode imaginar quantos pastores, homens de Deus, hoje não creem que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Imagine então um ateu. O que existe de literaturas falando mal do texto sagrado não é brincadeira, defendendo que a Bíblia é uma concha de retalhos, que tem muitas alterações, que foram escritas por muitos anos depois de Jesus. Não é brincadeira, é uma quantidade enorme de literatura nesse sentido. Tem horas que ou você pensa friamente e racionalmente debaixo de oração e até de jejuns para que Deus tenha misericórdia, lhe visite, ou você começa a perder a fé. Eu não sei se alguém aqui, você, o que estará ouvindo esse sermão, ou está ouvindo esse sermão, já passou por uma situação como essa, em que a sua fé está sendo abalada, ou se um dia você vai passar por essa experiência, que sua fé será abalada. E você começa a passar uma crise na fé.
Há momentos em que a gente nem coragem tem de dizer que está duvidando de Deus. Mas o que fazer nesta situação? Como proceder diante de uma crise de fé? Interessante que esse tipo de crise não é só para nós. Não aconteceu, não acontece só comigo, só com você. Homens de Deus tiveram crises de fé. Abraão esteve numa situação de fome que ele não confiou em Deus e desceu para o Egito. Numa situação de fome e assim ele procedeu. Né? Ele não confiou que Deus poderia cuidar dele em meio à seca, à falta de alimentos. E quando chegou no Egito, com medo de ser morto por causa da sua esposa, né, ele mentiu a respeito da sua esposa para aquele pessoal que morava ali. Moisés não queria ir para o Egito porque achava que a missão que Deus lhe deu era frustrante, não iria funcionar. Jeremias queixou-se de Deus, de que Deus declinava, extinguia, não via sua oração. Elias pediu para morrer porque não estava mais crendo que houvesse mais gente que falasse com Deus e que Deus falasse com eles. Que Deus poderia levantar ou conservar gente fiel a ele, como ele era. João Batista mandou perguntar a Jesus se ele era mesmo o Messias, depois de o ter apresentado como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos, assim que Jesus foi preso, fugiram. Depois que Jesus morreu, eles desistiram. Dois voltaram para Emaús, Pedro voltou a pescar, outros se esconderam em casa e nenhum deles creu que Jesus iria ressuscitar, apesar de Jesus ter dito isso a eles. Então o que temos que saber é que todos nós podemos e passamos por crises existenciais que podem atingir a nossa fé. Hoje há pastores que já creram num Deus imutável, que nunca, jamais deixaria de ser onipotente, onisciente e onipresente. Porém, devido a um fenômeno tipo de tsunami, mortandade por causa de fome, guerras, onde o sangue de inocentes são derramados, a formar rios, hoje esses pastores que passaram por essas experiências, tem alguns deles que não creem mais no Deus da Bíblia, que reduziram o Deus da Bíblia a um Deus ignorante, impotente, que está construindo a história sem nem mesmo saber o que vai acontecer amanhã. Mas o que fazer quando nossa alma parece entrar em parafuso? Quando a fé vai sucumbindo devido à crise, que é grande demais, ou se estende a um ponto tal que a confiança começa a desconfiar dela mesma. As crises, em suma, parecem ter duas fontes. A primeira é a racionalização. Nesta razão toma conta quase que absolutamente do nosso ser, a ponto de decidirmos que as verdades só existem no patamar material. Começamos a afirmar que só é verdade o que podemos ver e pegar. A segunda fonte é quando se abraça uma fé ou uma confiança nas coisas acima das físicas, as metas físicas, desprovida da Bíblia, de uma confiança desprovida do Cristo, só na razão. Né? Então, veja bem, esses dois geralmente parecem ser as causas do esfriamento da fé ou de uma fé errada. O texto que nós lemos registra uma das aparições de Jesus ressurreto. Jesus apareceu 10 vezes aos seus discípulos depois que ele ressuscitou. E aqui nós temos uma delas, aos seus discípulos. E aqui percebemos no registro de João, dessa aparição, um discípulo de Jesus que está vivendo uma crise de confiança, uma crise na fé. Jesus havia aparecido aos discípulos em outra oportunidade e Tomé não estava presente. E aqui você já sabe um dos sintomas de quem está em crise na fé. É procurar se isolar, é procurar não estar no meio. Então tome cuidado quando você começar a se afastar dos seus pares que servem a Deus, daqueles que convivem com você, daqueles que sempre você orou junto, aprendeu junto. Né? Quando você começar a perder o interesse que antes tinha acerca de Deus e das coisas de Deus, a ponto de se afastar daquelas pessoas que conviveram com você nas coisas de Deus, quando você começar a perder esse interesse, então você tome cuidado porque você pode estar entrando numa crise de fé. Né? Então, muito bem. Geralmente, quando a pessoa entra em crise de fé, não quer mais adorar a Deus na igreja, sua fé começa a aparecer com a fé de Tomé. Inclusive, a palavra Tomé significa gêmeo. Né? E Tomé hoje tem muitos gêmeos, muitas pessoas que não creem mais em Deus, como criam antes, não creem mais na Bíblia, como criam antes. Né? A maioria das pessoas, quando estão em crise, ficam introspectivas, se isolam, se afastam. Tomé era esse discípulo em crise. Ele se afasta da comunidade, ele não está mais no meio da igreja, dos discípulos. Quando Jesus aparece, ele está em crise. Tomé estava frustrado, porque Jesus não tomou o poder de Roma, porque Jesus se deixou morrer. Os discípulos não acreditavam, inclusive Tomé, que Jesus havia ressuscitado, mas eles já haviam sido confrontados por Cristo.
faltava Tomé, né? Em que em crise estava desistindo de tudo. Porém, a história de Tomé termina muito bem, ele teve sua fé restaurada. Mas toda essa narrativa nos ensina, irmãos, que se aqueles que andavam com Jesus tiveram crises na fé, isso não será estranho para mim e para você. Mas o texto também nos ensina o que fazer quando a crise chegar, e é isso que nos interessa. Vamos lá. Muito bem, então o que fazer, ou como tratar-nos quando estamos esfriando na fé ou em crise espiritual? Primeiro, essa história de Tomé nos ensina primeiramente que a primeira coisa que aprendemos com Tomé é que a sua incredulidade foi resolvida porque ele foi verdadeiro, ele foi honesto com ele mesmo e com os seus pares e com Jesus. Ele assumiu sua sinceridade, o que se passava em sua alma, no seu coração. Há determinadas pessoas que, devido a alguma experiência, tornam-se símbolo, ícone de alguma coisa. Não dá para falar da independência do Brasil e não lembrar de Pedro Álvares Cabral. Se um brasileiro estiver em qualquer lugar do mundo e falar em futebol, todos irão lembrar de Pelé. Quando alguém quer chegar, quer falar ou xingar um traidor, chama logo ele de Judas. Infelizmente, quando lembramos de Tomé, lembramos daquele que duvidou. Tomé passou para a história como um ícone de incredulidade. No meio dos movimentos, se você chegar nesses movimentos desses irmãos muito espiritualistas, quando um suposto profeta se levanta e diz, aqui diz o Senhor, e ele nota que alguém está desconfiando, ele chama logo de Tomé. Tem um Tomé aqui na área. Todo mundo já sabe que ele está dizendo que tem gente que não crê, está duvidando da sua profecia. O que tem de João, Pedro, Paulo, Tiago no mundo cristão, na vida dos filhos dos crentes, não é brincadeira. Há duas coisas muito difíceis de você encontrar no meio cristão. A primeira é gente com o nome de Judas. E a segunda é gente com o nome de Tomé. Ninguém quer colocar o nome do filho de Tomé. Esse nome virou estigma, porque nós procuramos principalmente os defeitos das pessoas. Quando a gente conhece uma pessoa que duvida muito, a gente chama logo de Tomé. Agora, se é verdade, irmãos, que Tomé teve dúvidas sobre Jesus, uma outra verdade acerca de Tomé é que ele não era hipócrita. Tomé era um homem sincero, era um discípulo sincero. Apesar de estar em crise, mas ele era honesto com ele mesmo, ele era honesto com as pessoas e era honesto com Deus. Tomé não fazia o que muitos fazem. Muitos irmãos hoje vai ajudar, abençoar outras pessoas, não é? Tentar resolver, e a pessoa diz amém, aleluia, ou glória, mas no coração, no fundo da alma, não crê nem um pouquinho. Outros cheios de problemas e perguntamos, podemos ajudar? Ele diz, não, está tudo bem. Tomé não era desse tipo, né? Havia um ceticismo em Tomé. Isso não era bom. Jesus falou contra a incredulidade. A Bíblia diz que a incredulidade desagrada a Deus. Agora, Tomé não foi hipócrita. Para agradar o grupo, ele foi sincero com toda a sua alma. Quantas vezes, irmão, nós tretamos com a vida? Quantas vezes demonstramos um sorriso amarelo para tentar passar a ideia de que tudo está bem? Quando de fato não está? Quantas vezes abraçamos com vontade de puxar os cabelos? Quantas vezes cumprimentamos com vontade de ignorar? Se hoje fosse possível você ser sincero, abrir o coração a Deus, a sua família, a sua igreja, o que você diria? O que tem de João, Pedro, essa turma toda, né, com esse nome, com todos esses nomes, mas a de Tomé é difícil exatamente por causa disso. Pois muito bem. Então pensando nisso, muitas das vezes tratamos a vida de maneira não muito honesta. Né? Agora, veja bem, olha só, quem sabe Deus esteja dizendo para você ser sincero a partir de hoje. Porque Deus é a verdade, Ele ama a verdade. E neste sentido, Ele está sempre querendo ajudar aqueles que são sinceros. Não é? Porque Deus é a verdade, Deus é honesto, Ele requer de cada um de nós a sinceridade. E Jesus não gostava muito dos hipócritas. Ele tinha uma certa apatia para com essas pessoas. Então, irmãos, vamos ser honestos com Deus, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Aprendamos isso com Tomé, porque tudo começou a se resolver porque ele não era hipócrita, ele era sincero. Deus sabe de tudo. Então, para que esconder alguma coisa de Deus?
A gente consegue esconder muitas coisas das pessoas, mas de Deus nada se esconde. Então o inteligente não é esconder nada. O inteligente não é tratar ninguém com mentiras, com falsidade, tentar esconder, e muito menos de Deus. Há um filme por título O Mentiroso, hilárico, feito por um comediante. E o filho desse camarada, que era um advogado, cansado das mentiras do pai, né? Ele, um dia, a professora pergunta a profissão do pai e ele disse mentiroso. Não que todo advogado minta, mas no caso do pai desse menino, ele mentia demais. Mas esse menino fez um pedido numa oração a Deus. Pediu para que o seu pai não mentisse o dia todo. Irmãos, já imaginou a situação em que você recebe uma vacina ou Deus não permitisse que Deus, através dessa vacina, Deus não permitisse mais que a gente mentisse, ou esta vacina vinda de Deus não permitisse mais que a gente mentisse? Olha, você está feliz? Estou nada. Tu é infeliz. Bom dia nada. Mau dia, o dente já começou a doer às 3 da madruga. Ele ou ela não telefonou para mim, não recebi o pagamento, não tenho dinheiro para pagar nada, ela não recebeu as flores, ele não olha para mim. Imagine se todos nós fôssemos de fato sinceros. Eu fico lendo e ouvindo algumas coisas que os crentes escrevem e dizem que só a misericórdia de Deus é só bênção. Pare de sofrer, oração forte. Quem quiser vencer na vida, vem ao culto matutino. Aqui o velho fica moço e o moço fica menino. É uma cantiga que os irmãos gostam, mas que mentira. Imagine você ter que confessar publicamente toda a verdade acerca de você numa reunião da igreja. Como seria esse culto para você? Tomé era esse homem. Tomé, Jesus apareceu ele no culto, no momento de adoração, no momento sacro, não é? No momento muito precioso. Ele estava reunido com os discípulos. E aí Tomé dizia que não acreditava. Aí Jesus aparece e diz assim: você tem que tocar, Tomé, não é? Você tem que conferir. E aqui começa o tratamento de Deus, quando com sinceridade Tomé confessou que ele não cria, né? Mas assim foi que começou a verdade lhe aparecer. Deus ama a verdade, ele gosta quando abrimos o coração para confessar nossas fraquezas, nossas angústias, nossas dúvidas e até a nossa incredulidade. Deus não quer nada, irmão, que não venha de um coração sincero, honesto. Ele sempre está para ajudar aqueles que reconhecem e confessam seus defeitos com a sinceridade do coração. Temos um salmista chamado Asaf, que tinha azedado o coração, estava decepcionado até com a sua fé, porque via aquele endemoniado, aquele infeliz que era muito incrédulo, aquele homem mau, aquela coisa ruim, se dando bem na vida, enquanto ele era certinho, buscava intensamente a santidade, e as coisas não estavam dando certo para ele no nível material. Mas Asaf teve a felicidade de ser sincero com Deus. E em oração, ele chegou a dizer a Deus que estava com vontade de abandonar a fé, estava quase se desviando. E foi aí que tudo começou a mudar, porque Deus honrou a sinceridade do coração de Asaf. Deus não me quer e lhe quer na igreja fazendo qualquer coisa que não seja, meu irmão, de coração, de verdade. Tem que adorar. A adoração, que é a coisa mais importante que eu faço e você também faz neste mundo, tem que ser em espírito, mas tem também que ser em verdade. E aquilo que você sabe que Deus quer e não consegue fazer, se você com sinceridade pedir ajuda a Deus, Ele vai lhe ajudar. Se você estiver triste, desanimado, angustiado, cheio de dúvidas, em tempos difíceis, diga isso a Ele. E Ele vai lhe ouvir, porque Ele é bom. Que tal você olhar para Deus e dizer: olha, Deus, eu estou meio ruinzinho hoje, eu não estou muito bem, eu já fui um crente melhor, eu já orei mais, eu já cantei mais, eu já te adorei melhor, eu não perdia cultos, eu estou perdendo culto, desanimado. Que tal você ser honesto e sincero com Deus e pedir a misericórdia de Deus? Veja bem, a nossa fé, ela pode ser renovada, restaurada, ela pode voltar a ser como era antes. O nosso amor pode ser reavivado, aquele primeiro amor, desde que a gente, com sinceridade, fale a Deus de coração para coração. Segunda lição que a gente tira da história de Tomé, para que a gente tenha a nossa fé restaurada, fortificada, se porventura precisar. Procure pessoas sinceras, de bom testemunho, que ele ame de verdade.
E por outro lado, se esforce para ir contra você mesmo, contra seu coração, que pode estar endurecido, e você tem que se esforçar para estar entre aquele grupo de gente boa, de irmãos honestos, que sempre lhe aceitou, que ele ama, que orou com você. Eles terão paciência, misericórdia para ajudar você. Deus vai ajudar esses daí a lhe ajudarem. Se os discípulos fossem, irmão, da qualidade de muitos que se dizem cristãos hoje, e Tomé fosse dizer, eu não acredito mais no que vocês dizem de Jesus, o que é que Tomé ouviria? O sangue de Jesus tem poder. Queima Jesus. Está amarrado. Você está me chamando de mentiroso? Mentiroso é você, seu incrédulo. E não fale mais comigo. Talvez muitos crentes hoje iriam dizer isso a Tomé. A felicidade de Tomé é que ele não entrou, ou melhor, não evitou a presença dos seus irmãos. E por outro lado, os irmãos tiveram paciência com Tomé. Não o isolaram, não o rejeitaram. Nas crises, meus irmãos, precisamos de gente que tenha paciência com a gente. De gente que nos ama de verdade. De gente pacientes ao ponto de nos escutarem e nesse momento darem palavras de ânimo para nós, não palavras que derrubem. O Senhor vai agir, intervir, tenha calma, Deus vai chegar. É assim que a gente trata um irmão desanimado. Todas as vezes que uma pessoa chegar para lhe contar um problema, tenha paciência com essa pessoa, tenha calma com essa pessoa. Às vezes dizemos, lá vem o complicado e o criticador. E às vezes tudo que aquela pessoa precisa é de ouvida, de compreensão, de alguém com paciência. E que tenha misericórdia. Quando estamos passando maus momentos, tudo que não precisamos é alguém que nos acabe de matar. Os discípulos tiveram paciência com o irmão Tomé e falaram a Cristo, e levaram ele a Cristo, e convidaram ele para vir para a reunião, entregaram o caso a Cristo e o levaram. E Tomé foi. Tomé, hoje, Tomé, vamos nos reunir, Tomé. Eu não estou fraco na fé, mas Tomé, a gente vem lhe buscar, Tomé, a gente dá uma carona, Tomé. Tomé, não falta, você é importante. É assim que esses irmãos trataram Tomé. Talvez Tomé disse, eu não vou. Ô, Tomé, vai ser bom, Tomé, vamos louvar. Irmão fulano vai estar lá, irmão ciclano vai cantar, o pastor vai dar uma mensagem boa. Não é? É assim que a gente faz com o irmão desanimado. Foi mais ou menos isso que os discípulos fizeram com Tomé. Você lembra daquele irmão? Minha irmã, você lembra daquela irmã? Eles estarão lá, né? Observe bem, eles precisam estar junto de nós. É hora de vocês tratar esses irmãos lembrando de Tomé. Foi assim que os discípulos fizeram. Faça de tudo para trazer um irmão desanimado para a igreja. Ore com ele, leia a Bíblia com ele, relembra ele os tempos bons. É assim que a gente faz. Terceiro, o que é que a gente tem que fazer? Que lição nós aprendemos em Tomé que concorreu para que a sua fé fosse reanimada, restaurada? Terceiro, Tomé foi sincero com a verdade que o confrontou. Então nós precisamos aprender com Tomé a sermos sinceros e levar a sério quando nós somos às vezes confrontados com a verdade. Há pessoas que, por gosto ou desgosto, por má informação ou pouco estudo, ou até por incredulidade, que foi o caso de Tomé, que cria um pressuposto sem base segura e propaga este pressuposto, onde o coração enganoso é quem comanda, que mesmo diante de paradoxos e até de verdades seguras, ela não consegue mais nem ser sincera com a sua própria razão. E aí fica quase que impossível ser recuperado. Isso existe na ciência, na filosofia, na teologia, sobre as coisas debaixo do céu, sobre as coisas de cima. Não é? 8 dias depois, o Senhor se apresentou no meio dos discípulos e Tomé estava presente. E Jesus foi logo até Tomé e disse, põe aqui a tua mão no meu lado onde foi furado, Tomé. Veja minhas mãos, podem tocar. Elas estão furadas, Tomé? Não, seja incrédulo, Tomé. Seja um crente, Tomé. Por que você acha que eu sou um mentiroso? Eu não tinha dito que ia ressuscitar, Tomé. Não é? Então foi assim que Jesus confrontou Tomé. Mas seja mais crente. Jesus confrontou Tomé contundentemente. Às vezes, irmão, dependendo da crise, temos que nos deixar confrontar. Não é assim não, você está errado. Sabe, irmãos, às vezes precisamos ouvir alguém nos dizer que estamos errados. E às vezes precisamos dizer a alguém que ele está errado.
Mas observe que quem afirma que alguém está errado precisa provar. Se você tem prova, seja contundente. Afirme e prove, mas com amor. Foi isso que Jesus fez. Ele confrontou Tomé, mas Tomé foi sincero diante da confrontação. Ele não se estressou, ele não melindrou. Mas Jesus também não deixou de ajudar o seu discípulo. Logo o Senhor foi tratar com ele. Que mensagem forte, irmão, contundente, ouviu Tomé. Não seja incrédulo, mas crente, Tomé. Só creu porque viu, rapaz. Noutras palavras, minha promessa não serviu de nada para você, Tomé. O que fiz para você desconfiar de mim, Tomé? Em outras palavras, era como se Jesus estivesse dizendo isso, confrontando Tomé. Você se afasta de seus irmãos e quando eles dizem algo sobre mim, você duvida, Tomé? Será possível, Tomé, que seus irmãos estavam errados e só você estava certo, Tomé? Tomé foi confrontado. Mas ele, irmãos, foi honesto. Ele não melindrou, ele não rejeitou o confronto. Não é? Tomé foi humilde nesse sentido. O amor é tudo, a bênção que precisamos, a vitória que desejamos, não é? Agora, não é? Mas às vezes, irmão, Deus nos dá ao pastor, ao pregador, um sermão que nos confronta. Sempre ouvimos alguém dizer, olha, a mensagem hoje foi uma maravilha, a mensagem foi uma benção, oh, coisa boa, foi sobre o amor, foi sobre as bênçãos de Deus. E se fosse lhe confrontando, não seria uma bênção a mensagem também? Se Deus estivesse lhe chamando para uma vida de maior compromisso, essa mensagem também não seria boa? E se a palavra de Deus entrasse bem no íntimo do seu coração e descobrisse as intenções erradas do seu coração, essa mensagem também não seria boa? Então, meus irmãos, a mensagem boa é a mensagem verdadeira, é a mensagem que é pregada na sinceridade da palavra. Elas venham nos confortar ou venham nos confrontar, não importa. Mas a gente precisa ser sincero. Não é? Então, sinceridade diante da palavra de Deus, é dizer, a palavra de Deus é verdade. Ela me consolando ou me exortando, ela é verdade. Há muitos irmãos que só gostam de ouvir falar, e muitos pastores hoje só pregam sobre o céu, mas não pregam mais sobre o inferno. A Bíblia fala, irmão, de Deus que abençoa o crente fiel, mas também a Bíblia fala do Deus que corrige o crente ou a ovelha que está desgarrada. A igreja é lugar de falar de promessas amorosas de Deus, mas também é lugar de falar, de desafiar os crentes, de confrontar-nos. Não é? A palavra de Deus é isso, ela é amor, mas ela também é fogo consumidor. Não é? Ela nos levanta, mas ela nos abate quando a gente precisa. Aqui precisamos, irmão, às vezes ouvir Deus nos confrontar. Às vezes precisamos de tratamento de choque. Aqui a igreja é lugar de amor e de disciplina, é lugar de descansar no Senhor e lugar de ser acordado, lugar de paz e lugar de guerra. Tudo depende da nossa necessidade. Se você é uma pessoa que não gosta de ser confrontado, muitas coisas na sua vida irão ficar sem solução. Jesus nos confronta com uma ação restauradora que fará bem à nossa alma. Deus tem paciência e nos confronta porque se uma incredulidade perdurar em nossa vida, ela só irá nos fazer mal. A coisa, irmão, que só o remédio resolve. A coisa é que só cirurgia. Quem já assistiu uma cirurgia sabe que a cirurgia é uma agressão bizarra ao corpo. A cirurgia do coração não é brincadeira, tem serra elétrica, tem esticador para afastar os ossos. Mesmas coisas que confrontam a alma também é assim. Às vezes a nossa alma precisa de uma cirurgia, não é? E às vezes vem uma palavra de Deus que nos agride, que nos confronta para nos restaurar. A incredulidade precisa ser confrontada. Tiago diz que o incrédulo é como a onda do mar, inconstante, instável. A dúvida produz uma crise no relacionamento com Deus. Não é possível se aproximar de Deus sem fé. Não é? E a Bíblia é que traz aquilo que é necessário para aumentar a nossa fé. Quem está em crise na fé precisa de um confronto restaurador do Senhor, para que essa crise não se enraize, não se instaure. Nunca me esqueço o trabalho que alguns dos meninos me deram na igreja lá de Natal. E eu passei mais de um ano pacientemente tratando com eles. Meninos, vamos ter cuidado, não faça isso, não faça aquilo, não vá para aquele lugar. Um dia juntei eles e os confrontei. Quer saber? Vocês querem o inferno. Não é isso que vocês querem? Então vão para o inferno. Querem brincar com Deus? Então paguem para ver. Quer saber? Querem se sujar? Sujem-se mais. E aí começaram a chorar e pela misericórdia de Deus voltaram para o Senhor. Mas observe, irmão, que o confronto vem depois da paciência, da misericórdia. Nunca se deve confrontar sem misericórdia.
sem antes haver esgotado a paciência, ou sem o prefácio da paciência. A incredulidade tem como base a dúvida. Alguém disse, não duvides de Deus. Se tiveres de duvidar, duvide das tuas dúvidas, elas não merecem confiança. Então, quando você estiver em crise de confiança em Deus, ore a Ele dizendo, Senhor, eu estou como um Tomé, por favor, me confronte. A gente não ora, irmão, pedindo estas coisas, não é verdade? Geralmente a gente ora, Senhor, me abençoe, me ajude, me dê a benção, Senhor, me dê mais. Que tal orar para Deus lhe disciplinar? Que tal você orar para que Deus belisque você, lhe confronte? Por outro lado, se Deus lhe confrontar, é porque Ele tem algo com você. Essa é a verdade. Quarto e último. O que nós aprendemos, irmão, com o episódio de Tomé, que fortalece, que restaura a nossa fé. Quarto, é que é preciso humildade. E às vezes é preciso até se humilhar. Tomar uma atitude para que a fé reavive e as coisas sejam acertadas. Para que a fé volte ou aumente. Se você não tiver disposição para ser humilde e às vezes até se humilhar, talvez você entre numa situação difícil, sem jeito. Quando Tomé viu que era o Senhor, ele fez uma declaração de um verdadeiro servo, de uma ovelha do Senhor. Deus meu, Senhor meu. Observe o que ele fez. Deus meu, Senhor meu. Ele cai de joelho, a sua alma agora se derrete. As dúvidas saem, a incredulidade é afastada, mas ele tem que se humilhar e dizer, Deus meu, Senhor meu. Ou seja, Senhor, tu és o dono, eu sou teu escravo, Senhor meu. Então recebe esse escravo de volta, recebe esse escravo que estava querendo sair do teu cuidado, do teu serviço, da tua obediência. O pessoal que se denomina testemunha de Jeová, diz que Jesus não é Deus. Outros que Jesus é um tipo de Deus menor. Eles não gostam quando nós exaltamos o nome de Jesus, quando adoramos a Jesus. Eles dizem que Jesus foi a primeira criatura criada. E um dos argumentos que eles dizem é que na expressão Deus meu, Senhor meu, não aparece o artigo. O fato é que o artigo não aparece porque o substantivo aparece como predicativo do sujeito. Porém, se Jesus não é Deus, ele é o diabo. Porque todo judeu e o próprio Jesus sabiam que somente Deus é digno de adoração e Jesus recebeu adoração. Quando Jesus apareceu a Tomé, Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. Se Jesus não fosse Deus, ele teria que dizer a Tomé, Senhor teu eu sou, mas teu Deus é somente meu Pai Jeová. Mas o que Jesus fez? Ele disse, porque me viste, crês? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus é Deus e somos a comunidade que anda pela fé. Não vimos Jesus fisicamente, mas cremos pela fé. E por isso somos mais bem-aventurados que os discípulos que andaram com Jesus. Foi o que Jesus Cristo disse. Aprender a crer, decidir crer, viver pela fé é para quem quer servir a Deus e deseja romper as crises da vida. Agora, por favor, não entenda viver pela fé como alguns que querem deixar de trabalhar. Achar que Deus vai deixar uma mala de dinheiro na sua porta. Não, certo pastor falou que um dia um crente chegou e disse para ele, pastor, eu quero viver pela fé. Vou deixar de trabalhar. Eu quero ser como o Senhor. Pastor não trabalha. É fogo, né? Muita gente acha que o pastor não trabalha, que aquele professor que só ensina não trabalha, que aquelas pessoas que vivem lendo e pesquisando não trabalha, né? Cristão tem que enfrentar tudo, irmão, pela fé. Disse o profeta, inspirado por Deus, o justo viverá da fé. Certa vez alguém chegou para uma criança e perguntou o que estava acontecendo e ele disse, é a minha pipa que caiu. E aquela pessoa disse, mas eu não estou vendo a pipa. E ele disse, pega aqui na linha, que você vai sentir a minha pipa, mesmo você não a vendo. A mesma coisa, irmão, é quem vive pela fé. Ele vive naquele que ele não vê, e nas coisas do futuro que também não pode ver, mas por meio da fé na palavra de Deus, ele pode sentir a presença de Deus. Quem está em maus lençóis é quem não crê, porque quem crê tem a vida eterna, disse Jesus. Quem crê, 1000 pode cair à sua direita, 10.000 à sua esquerda. Quem crê, verá a glória de Deus. Tudo isso a Bíblia diz. Creia, irmão, que ele não desampara. Creia que ele vai te levantar. Creia que ele te sustenta, que ele dá a provisão. Creia que ele é o Senhor, que ele é o pastor, advogado, ajudador, consolador, confortador. Não é? Creia que ele é a nossa vitória, a nossa segurança, a nossa fortaleza, a nossa provisão. Deus faz surpresa aos que creem.
Deus manda corvo que come carne, leva a carne para quem crê nele. Deus levanta a viúva pobre para cuidar de quem crê nele. Deus tira a água da rocha e manda maná do céu para quem crê nele. Quem viveu uma vidinha natural, não exerce fé, meus irmãos, não vai ter muita coisa de Deus. Mas quem vê Deus fazer milagre na sua vida, é porque vive uma vida de fé. Bem-aventurados que não viram e creram, foi o que Jesus Cristo disse. Perca qualquer coisa, meu irmão, menos a sua fé. Quer viver diante de Deus, com os cuidados do Senhor, o segredo é a fé. Deus está nos dizendo, seja lá o que for, não pare de crer. Perca tudo, não perca a fé, confie em Deus. Deus tem resposta para tudo. Não há crise que suporte, irmão, a ação do nosso Deus. Não há situação que não caia diante do poder do nosso Deus. Não há dificuldade que subsista o Deus do céu. Quanto a nós, basta somente crer. Tome cuidado para que numa crise você seja tomado pelo espírito da mentira e passe a inventar coisas segundo o seu coração, magoado ou infectado. Tenha coragem de ser verdadeiro como Tomé. Eu que me afastei de vocês e não consigo mais crer. É o que Tomé, na verdade foi o que aconteceu com Tomé, é o que ele disse em outras palavras. O outro cuidado, irmão, é para não se afastar de vez, ou afastar você das pessoas que de fato lhe amam, que nunca lhe fizeram mal. A felicidade de Tomé é que, apesar de ser sincero sobre o seu problema, de não mais ter fé suficiente, ele ouviu seus irmãos. Tomé, cuidado para não se isolar, se separar daquilo que você nunca deveria se separar. Foi esse cuidado que Tomé teve e essa foi a sua felicidade. Nós temos que ter cuidado, irmão, para não se afastar da comunidade da fé onde Deus nos inseriu. Você tem que ter humildade e até se humilhar se for necessário, a ponto de ouvir e obedecer. Os discípulos disseram, já que você não crê em nós, venha para junto de nós e veja com seus próprios olhos. Tomé humildemente atendeu o conselho. E quando ele chegou lá, Jesus lhe confrontou, quase que ele humilhando, mas ele recebeu a repreensão. Ele aceitou e ele se humilhou dizendo, Deus meu, Senhor meu, quem de fato lhe cabia, e aí por causa disso a sua fé foi restaurada. E Tomé, a partir desse momento, nunca mais fracassou na fé. A história e a tradição nos conta, que Tomé, depois desse episódio que Jesus subiu, ele recebeu destaque bíblicos, e por ter tocado em Cristo após a sua ressurreição, e agora Tomé vira sinônimo de ver para crer. Ele teria evangelizado, segundo a tradição, a Síria e a Pérsia. Depois ele foi para a Índia, onde e lá na Índia ele foi martirizado na sua missão por causa de Cristo. Há relatos que dizem que ele morreu a flechadas durante suas orações e sua morte teria sido encomendada pelo rei Milapura, na cidade indiana de Madras, no ano de 53 depois de Cristo. Tomé morreu, irmãos, com a sua fé revigorada. Ele agora tem uma fé que pôde até se sacrificar por causa de Cristo. Então está aqui, irmão, uma dica: sinceridade, honestidade, mentir por nada, ouvir as pessoas que nos ama, não se isolar das pessoas em lugares certos onde Deus nos inseriu e buscar a Deus. Essa é a postura que Deus espera de nós. E Ele, que é bom e misericordioso, sempre revigorará a nossa fé, nos alcançará e nos reanimará e nos manterá fortalecidos, ao ponto até, se for preciso, a gente se sacrificar fazendo a sua obra, como foi o caso de Tomé. Glória a Deus pela vida de Tomé. Certamente, irmão, o galardão de Tomé vai ser muito grande, porque ele perseverou na fé. Não só de Tomé, mas de todos nós que iremos guardar a nossa fé. Então guarde a sua fé, zele pela sua fé, fortaleça a sua fé com honestidade. Fortaleça a sua fé ouvindo as pessoas que ele ama. Fortaleça a sua fé sempre estando junto com seus irmãos, orando, adorando, louvando, aprendendo a palavra de Deus. E Deus em tudo lhe recompensará. Deus lá abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido e santo, obrigado pela vida de Tomé, os exemplos que ele deixou para nós. Nos ajuda, ó Deus, em nossa fé. Não permita, Pai querido, que venhamos, ó Deus, fracassar na fé, desacreditar da Tua palavra. Mas também, ó Deus, dá-nos sempre coragem
para não perdermos as coisas boas que o Senhor tem para nós. Dá-nos, ó Deus, cada dia mais amor a Ti, amor à Tua palavra, amor à Tua igreja, ao ponto, ó Deus, de estarmos sempre com os nossos irmãos, Te louvando, Te adorando, aprendendo a Tua palavra, nos amando, nos perdoando, pedindo perdão, vivendo uma vida de humildade e até de humilhação, se for necessário, para que a gente possa estar sempre juntinho do Senhor, na Tua presença. Sim, Pai querido, nos ajuda. Ajuda Teus filhos, ó Deus, neste momento. Neste momento, ó Deus querido, eu quero pedir, ó Deus, pelos Teus filhos que estão doentes, pedir por Adriana, por Netinho, por Letícia, pedir, ó Deus querido, por outros irmãos que porventura não estejam sabendo, mas que estejam necessitando do Teu poder. Restaura a saúde dos Teus filhos. Dá-nos uma semana abençoada na Tua presença. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, consolação e comunhão do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Tudo que ficou pra trás. Cante comigo. Olho pra você, corro pra você. O seu amor me chama, me chama. Glória a Deus. Glória a Deus.